Bom dia, tudo bem? Vamos ler hoje Gênesis 37, Jó 37 e Marcos capítulo 9. Dando continuidade. Agora a história de José. Os sonhos de José. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que eu tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Vendido pelos irmãos. Os irmãos José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe, antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele o reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora vamos ler Jó capítulo 27.
37. Deus deve ser temido pelos seus grandes feitos. Sobre isso também treme o meu coração e salta do meu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem para que não conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o tufão e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e espalha as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara ou para a sua terra, ou por misericórdia os faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, para e considera a maravilha de Deus. Porventura sabe tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz de sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem, quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho falado? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora, não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens quando o vento, tendo passado, deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso, o temem os homens, ele não respeita os que julgam sábios de coração. Agora vamos ler Marcos capítulo 9. E diziam-lhes, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte. E, transfigurando-se diante deles, suas vestes tornaram-se resplandecentes, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e a nuvem saiu, veio uma voz. Este é o meu filho muito amado, ouve-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinha visto, até que o Filho do Homem fosse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram, por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes, Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado. Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. O jovem epiléptico. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a eles para saudá-lo. Ele lhe perguntou, que estais discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão, Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que eu o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos hei de aturar? Trazei-me-o aqui. Eles lhe o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e volvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. Eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E, gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu! Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, e seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Segundo anúncio. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. Ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Atitude de discípulo. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes pequeninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhes: mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é ao nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair um pecado, a um desses pequeninos, quem crê em mim, melhor que fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta no pescoço e o lançasse ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta fora. Melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que, tendo 2 pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que, tendo 2 olhos, seres lançado na geena do fogo, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós e viveis em paz uns com os outros. Amém. Glória a Deus.